As ações da Sequoia já caíram mais de 90% nos últimos 12 meses e nesse vídeo eu vou te falar se eu acho que é uma grande armadilha ou uma grande oportunidade para os investidores. Fica aí que é logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio, analista aqui da equipe do Já Invest, e se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever para você não perder os nossos próximos vídeos e também deixa o like aí para ajudar a gente a chegar a mais investidores. Bom, como eu falei para vocês, a gente vai falar um pouco sobre a Sequoia, uma empresa do setor de logística, né? Então, se você não conhece, vou fazer uma breve apresentação, né? Então, a Sequoia é uma empresa que atua no setor de logística aqui no Brasil, muito focada no setor de logística no Brasil, atendendo aí grandes players de varejo, né? Magazine Luiza, Mercado Livre, então é muito focada na demanda ali de e-commerce, e ela tem um modelo de negócio um pouco diferente, né? Ela é asset light, ela é leve em ativos, ou seja, mais de 90% dos ativos que ela atua ali, né? Caminhões, galpões, etc., a maior parte é alugado e ela não detém esses ativos. Então é uma empresa que tinha tudo para ter bons números, uma boa margem, uma boa rentabilidade, né? Baixa em ativos, um grande ROIC ali, o ROI, né? Então a gente vai ver mais para frente se na teoria a gente enxerga também, aliás, na prática a gente enxerga também esses números que deveriam acontecer na teoria. Falei para vocês que ela é bem focada ali no setor de e-commerce no Brasil, e a gente teve um grande boom de e-commerce ali no momento da pandemia, né? O pessoal forçado a ficar em casa, muita gente foi obrigada a se digitalizar, começou a comprar e tomar gosto por comprar online, e as empresas de varejo, né, americanas, Via Varejo, Magazine Luiza, se viram forçadas, aquelas que não ligavam para isso, se viram forçadas a começar a atuar e pensar em logística, né? Então, várias empresas começaram a pensar em logística porque estavam vendendo cada vez mais no e-commerce, e isso beneficiou bastante empresas como a Sequoia, que oferecem esse serviço, né? Ela oferece tanto o serviço B2C, ou seja, que faz ali a gestão do transporte até a casa do cliente, né? O que a gente chama de last mile, como também ela oferece o B2B, né? Trabalhando e organizando ali o galpão da empresa, o transporte de uma loja para outra e outros serviços que ela fornece para a empresa. Então, um player como a Sequoia era ideal para absorver essa demanda que naquele momento ali da pandemia era muito essencial, era urgente para a maioria das empresas e também para as pessoas. Realmente ela se beneficiou bastante, né? A receita dela chegou a dobrar ali naquele primeiro trimestre de 2021, se eu não me engano. Então a empresa vinha num bom momento, além do dinheiro do IPO que ela captou, ela também fez um follow-on de mais de 800 milhões de reais, né? Então, com todo esse dinheiro e com aquele bom momento que ela vinha enxergando para os seus negócios, ela começou a fazer várias aquisições, né? Foram mais de 400 milhões de reais em aquisições, se eu não me engano, mais de 6 empresas que ela comprou nesse período, nos últimos anos, e começou a trazer para dentro de casa essas empresas para tentar ganhar mercado, né? Lembrando que, apesar da Sequoia ser considerada assim uma empresa grande aí no setor de logística, é um setor muito pulverizado, são mais de 100 mil empresas diferentes de logística que a gente tem aqui no Brasil. Obviamente nem todas têm um modelo parecido com o da Sequoia, não são comparáveis, mas é um mercado muito grande que ela poderia sim ganhar market share. Então era tudo muito positivo para a empresa, ela estava no mercado em crescimento, com bastante demanda, com uma oferta de um serviço diferenciado, né, asset light, uma posição de liderança, e poderia ganhar mais mercado com aquisições, né? No entanto, em 2022 e 2023, tudo virou do avesso ali para o e-commerce, para o varejo brasileiro, né? Quem tem acompanhado os vídeos que eu tenho falado aí de Magazine Luiza, Via Varejo, Mercado Livre, eu tenho explicado para vocês o quanto que o aumento da taxa de juros, o aumento da inflação, a queda no poder de compra fez uma pressão muito negativa para os grandes players de varejo aqui no Brasil, né? As pessoas pararam de comprar, a maioria desses players estavam bem endividados, né? A Sequoia é uma dessas, então com a taxa de juros subindo, ela começa a sofrer com o resultado financeiro, e não só isso, mas as vendas estagnaram quando elas não começaram a cair. Então a gente tem aí players como Via Varejo com queda de receita, né? E se o player vende menos, ele vai demandar menos o serviço de logística que a própria Sequoia está prestando. Então a gente começou a ver na Sequoia, né, após vários trimestres aí de aumento de receita, a gente começou a ver uma queda de receita trimestre após trimestre desde o meio ali de 2022. A empresa nunca foi lucrativa, né? Mas a gente começou a ver um prejuízo aumentar justamente porque ela está endividada e o resultado financeiro começa a prejudicar ali a rentabilidade da empresa, né? Além dessa pressão muito forte na receita, né? Que querendo ou não, por exemplo, a Magazine Luiza ela tem como segurar um pouco a receita, porque ela tem receitas de outros segmentos, bens um pouco mais essenciais, bens de alto valor. Já a Sequoia não, ela é literalmente totalmente ligada aqui ao e-commerce varejo brasileiro. Então ela sofreu na veia assim, um impacto desse movimento aqui de alta de taxa de juros e inflação e queda do poder de compra. Além disso, né, a gente teve
um aumento muito forte aqui no Brasil do preço do diesel, né, do custo do diesel, que é o principal custo aqui da Sequoia, né? Então ela estava sofrendo uma pressão muito forte na linha de cima, né? A receita dela estava caindo enquanto os custos estavam subindo e a empresa estava endividada. Isso é a pior combinação possível para você destruir qualquer que seja a rentabilidade de uma empresa no curto e no médio prazo. E se isso dura muito tempo, a empresa com certeza vai entrar numa situação muito difícil e talvez até entrar em falência. Então a gente consegue ver que as margens da Sequoia, que já não eram muito boas, né? Mesmo a margem operacional, a gente vê que ela rodava muito próximo ali de 18%, 20%, o que é muito difícil e muito estranho quando a gente pensa numa empresa que é basicamente asset light, uma empresa de tecnologia. Por que ela tem uma margem tão baixa, né? A gente costuma ver margens muito mais altas em empresas de tecnologia. A gente começa a ver que, na prática, a teoria não se confirma, né? Não é tão incrível assim esse modelo. Isso porque o setor que a Sequoia atua, ele é tão competitivo que ela não pode ficar cobrando muito dos clientes dela, da Magazine Luiza, da Via Varejo, do Mercado Livre, que eles simplesmente ou vão internalizar esse produto ou vão correr atrás dos tantos outros mais de 100 mil players que a gente tem nesse setor. Então ela trabalha com margens baixíssimas, o custo subiu, a receita caiu e ela começou a ter resultado negativo já no operacional, sem nem considerar o resultado financeiro, que também está piorando o resultado da empresa. Então, com vários trimestres de prejuízos seguidos, uma dívida começou a apertar ali para a Sequoia, não teve solução. Ela avisou para o mercado que provavelmente ia precisar captar dinheiro para se manter ali nas operações, para reequilibrar a dívida, para reequilibrar o caixa da empresa, e anunciou em abril de 2023 um aumento de capital que foi mais ou menos de 100 milhões de reais, gerando uma diluição bem importante, né? A empresa naquela época estava valendo, se eu não me engano, 200 milhões, então foi uma diluição de cerca de 50%, que nunca é positivo. É muito difícil você fazer uma diluição que seja acima de 20% e que isso ainda gere valor no longo prazo. Então 50% é péssimo para o investidor, né? Então a gente vê que a empresa fez essa captação, é importante, né, para a empresa não entrar numa situação ainda mais difícil, mas mesmo assim, quando a gente pega os números do segundo trimestre de 2023, que foram horríveis, né, foram péssimos números da empresa, um resultado realmente um dos piores que a gente acompanhou no segundo trimestre de 2023, a gente vê que a empresa captou os 100 milhões e já consumiu mais de 75, né, no próprio trimestre no segundo trimestre de 2023. Então, ela terminou o segundo trimestre, né, com caixa de 89 milhões, sendo que a empresa tem uma dívida hoje de 697 milhões, né, e ela tem aí basicamente quase 10 vezes de dívida ali o que ela tem no caixa. Sendo que já no primeiro ano e no segundo ano ela tem cerca de 300 milhões de reais em dívida para pagar, e ela não gera isso de EBITDA, né? Se a gente olhar o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses da Sequoia, cerca de 85 milhões de EBITDA, o que leva a gente a crer que ela provavelmente vai ter que fazer alguma coisa com essa dívida, mais um aumento de capital, tentar rolar. O problema é que a gente teve também um impacto ali da Americanas no setor de varejo, que fez com que os bancos não quisessem mais fazer a operação de risco sacado, que era uma operação que financiava bastante aqui a Sequoia. Então ela não consegue dinheiro no mercado, e provavelmente no mercado de crédito, né? E ela provavelmente vai ter que recorrer ao mercado de capitais novamente, numa diluição ainda pior do que o que ela fez em abril, né? Sendo que as cotações dela caíram até mais. Então seria uma diluição até pior, no meu ver, né? Então ela hoje tem uma dívida líquida EBITDA aí cerca de 7,6 vezes. Isso é muito alto para uma empresa que tá ainda por cima mostrando os resultados dela, que ela vai vender ainda menos, vai ter ainda menos resultados daqui para frente. Então realmente o cenário não é muito positivo para a Sequoia. E para piorar, vários fundos que tinham posição ali na Sequoia começaram a encerrar a sua posição, né? Imagino eu que pulando fora do barco antes dele naufragar de vez, né? Então a gente teve aí a Vinland Capital, a Alpha Key, Morgan Stanley, o Alaska, entre outros, né? Foram vários, não vale nem a pena ficar trazendo aqui, né? Tem vários fundos que tinham a posição ali em Sequoia, apostando na empresa para longo prazo. Era um case sim interessante, mas que estão pulando fora do barco, justamente porque eles estão vendo que provavelmente a empresa vai, na minha visão, né, isso aí eles não vão falar nunca pro mercado, de que provavelmente a Sequoia vai ter que fazer mais um aumento de capital, realmente num momento péssimo ali para a empresa. Além disso, né, para piorar a situação da Sequoia, né, como toda notícia ruim é pouco, ela teve que fazer ali um waiver ali para sua dívida, né, ou seja, um acordo ali com os seus debenturistas, as pessoas que emprestaram dinheiro
para ela, pedindo ali um perdão ou um adiamento ali das dívidas, que nunca é um bom sinal. E logo na sequência, a Fitch Ratings, né, uma agência aí que faz a classificação de riscos de empresas e governos, etc., rebaixou a nota da Sequoia, ou seja, vai ficar ainda mais difícil dela conseguir pegar dívida com bancos ou com quem quer que seja, pelo menos pagando um juros razoável, né? Então ela vai ter que pagar muito mais para conseguir pegar dinheiro a partir de agora que ela teve essa nota rebaixada, o que é mais um motivo para eu acreditar que a Sequoia deve logo, talvez até o final desse ano, anunciar mais um aumento de capital aí, a não ser que realmente o cenário vire muito positivamente para ela, o que não tá parecendo que vai ser o caso, né? Nada no cenário aqui tá dizendo pra gente que o varejo do e-commerce brasileiro vai se recuperar muito forte até o fim do ano, e como isso não deve acontecer, a Sequoia deve consumir todo o caixa que sobrou dela no terceiro trimestre, e no quarto trimestre ela já não vai ter mais dinheiro para pagar a dívida dela no curto prazo. Então realmente é uma situação bem difícil aqui para quem é investidor da Sequoia, para quem é acionista aqui dessa empresa. Então, depois de falar tudo isso, qual é a nossa visão aqui no GA? Bom, pessoal, nossa visão é sim uma grande armadilha, tá? Essa queda aí da Sequoia chama muita atenção, a gente costuma comparar com o preço que já foi, e aí a gente traça no gráfico que pode subir 400, 500, 600%, mas é muito arriscado fazer isso, até porque a gente tem que lembrar que ela já teve uma diluição muito relevante, então se ela subir o tanto para valer os mesmos 4, 5 reais que ela valeu no passado, ela teria um market cap muito maior, então não é bem assim que a banda toca, tá? Tem que tomar cuidado com isso, e ela deve ter mais uma diluição logo mais, tá? Então é uma empresa que está caminhando sim para uma situação muito difícil. Coloquei aí na thumb, né, a pergunta se ela vai falir ou não. Eu acredito que não deve entrar em falência, né? Essas empresas assim, elas nunca vão entrar em falência, é muito difícil, né? Elas ficam prolongando a dívida, aumentando o capital, né? Ou podem ser compradas por uma outra empresa do setor que talvez queira internalizar ali a operação, né? Então não necessariamente ela vai falir, mas ela não precisa falir para você perder dinheiro, né? É o que a gente viu na OIBR, é o que a gente viu na IRBR, né? Então a empresa não precisa falir para você perder dinheiro. Então nossa visão, não vale a pena, se você está de fora de Sequoia, não vale a pena você comprar a empresa nesse momento. Espera passar esse ano, que vai ser ainda muito difícil, ver se realmente a empresa vai conseguir se reestruturar com o dinheiro que ela captou agora, que eu acho bem difícil. E aí, se ela se reestruturar, a receita voltar a crescer e ela der sinais de rentabilidade, lembrando que é uma empresa que nunca teve um lucro muito relevante, né? Acho que a última vez que ela lucrou foi em 2020, foram somente 9 milhões de reais, né? Então, muito pouco aí para o quanto que a empresa já chegou a valer. Espera a empresa ter um certo sinal de rentabilidade, e aí, se você achar interessante que o case da empresa, que na minha visão não é muito interessante, tá? Você pode colocar ali um pequeno valor da empresa, mas nesse momento eu acho muito arriscado, tem muito mais chance de dar errado do que de dar certo, né? Precisa muita coisa dar certo para a Sequoia gerar valor aqui no longo prazo, e não é o que está parecendo que vai acontecer. Beleza, pessoal? Bom, a gente não recomenda a compra da Sequoia, mas se você quiser saber quais são as nossas recomendações, quais empresas que a gente está comprando nesse momento, é só você se tornar um assinante GA Pro nesse QR Code que está aqui em cima ou no primeiro link da descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.